Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hugo e no vídeo de hoje eu quero falar sobre envelhecer, que é um processo natural que todo mundo passa, mas é um processo ainda não muito bem compreendido, não muito bem aceito. Então, no vídeo de hoje eu vou analisar esse processo, vamos fazer aqui uma análise juntos. Então eu convido você a ficar aqui comigo para a gente fazer essa reflexão. A vida no plano físico é um ciclo de nascimento, crescimento ou desenvolvimento, declínio e morte. Então, se a gente olhar tudo ao nosso redor, tudo natural, tudo da natureza, passa por esse processo de nascer, crescer ou se desenvolver, declinar e morrer. Todo mundo passa por isso e conosco não é diferente. Nós fazemos parte da natureza, somos seres biológicos, então esse ciclo também se aplica a nós. E cada um desses momentos, seja de nascimento, de desenvolvimento, de morte, todos eles têm características próprias, né? Todo o nosso ciclo de vida, idades, né? Vou trazendo para a nossa vida, no nosso ser humano, todos têm características próprias que ajudam e criam particularidades que nos possibilitam ferramentas evolutivas, que nos ajudam a evoluir. Em várias culturas do mundo, o ser velho, o envelhecer, é visto apenas pela sua parte exterior, pela forma, ou seja, o declínio da aparência, das capacidades físicas, das condições físicas, essa deterioração da nossa máquina física. Dessa forma, o envelhecimento é visto de uma forma negativa, tanto para aqueles que são mais jovens, que têm um olhar um tanto quanto preconceituoso por quem já é mais velho, quanto pela própria pessoa que envelheceu, que olha apenas a forma do envelhecimento, né, a parte externa, o físico que declinou, e tanto pela pessoa que está começando a envelhecer e está sentindo esses processos de envelhecimento e tem dificuldade em aceitá-los. Mas vale ressaltar que o envelhecimento é natural e todo mundo vai passar por isso. E com essa visão negativa do envelhecer, né, de quem já envelheceu, a gente acaba considerando os mais velhos como ultrapassados, muitas vezes obsoletos, que não tem mais serventia, vamos dizer assim, essa forma preconceituosa de ver, e até mesmo o ser chamado de velho é um insulto para muita gente. Eu conheço pessoas que se sentem ofendidas ao serem chamadas de velho, de idoso, de pessoa mais envelhecida. Então a gente tem esse olhar muito negativo sobre o envelhecimento. Em oposição a isso, a gente consegue observar em algumas culturas do mundo também o contrário, onde eles têm os mais velhos como os membros mais importantes das suas comunidades, onde eles são vistos como as pessoas que têm experiência, sabedoria, que tem uma forma mais profunda de ver o mundo, né? Os anciãos, onde são consultados, a opinião do ancião é sempre levada em conta. Por quê? Porque essas culturas enxergam a pessoa que envelheceu não pela sua forma exterior que deteriorou, mas pela sua parte interna que aumentou, que melhorou, adquiriu conhecimento, sabedoria, a experiência que ele já teve na vida, ou seja, olha essa pessoa como uma pessoa que tem muito a acrescentar. E normalmente, nessas culturas, os anciãos são aqueles que guiam a comunidade, são sempre consultados, são os mais importantes. Nós temos uma enorme identificação com a forma, ou seja, o exterior, o formato, a forma, né? A matéria. A gente se identifica muito com isso. E o envelhecer é uma desconexão com a forma. A gente começa a se desconectar com a forma e começa a se conectar mais com o espiritual, com o consciencial. É sair da forma, o envelhecer pode ser visto dessa maneira, de sair da forma e se integrar mais ao espiritual, ao consciente, à consciência em si, a se conectar mais com as coisas que estão além da forma. Isso o envelhecer, na verdade, pode ser visto como o florescer da consciência. E o envelhecer é bom para todo mundo? Com certeza que não é. Muitas pessoas passam a juventude toda negligenciando o envelhecimento, pensando que é algo muito distante, algo que está longe de acontecer, e a pessoa acaba esquecendo que é um processo natural e que ela está sujeita a esse processo. Então ela não se prepara tanto fisicamente, preparando o corpo para um envelhecimento, quanto psicologicamente. Dessa forma ela fica mergulhada na matéria, né, no formato, no mundo da forma, e quando envelhece tudo acaba ficando penoso, difícil, triste muitas vezes. E assim essas pessoas, quando envelhecem mesmo, elas ficam deprimidas. Ou elas se apegam muito ao passado de quando eram jovens e tinham plenas condições físicas, conseguiam fazer tudo. Por quê? Porque ficaram apegadas à forma, ficaram apegadas à matéria. E como a matéria naturalmente se deteriorou, elas não aceitam isso, não compreendem isso dentro de si mesmas, até compreendem, mas não conseguem aceitar
que o envelhecimento chegou e aí acaba gerando um sofrimento muito grande. E aqueles que aceitaram o processo de envelhecimento, que compreenderam isso e se desconectaram com a forma, entenderam que o corpo se deteriorou, mas se desconectou com essa deterioração, vamos chamar assim, essas pessoas vivem mais felizes, vivem mais leves, elas ficam, mesmo que de forma inconsciente, mais abertas a possibilidades e começam a enxergar um mundo rico e cheio de possibilidades novas. Vocês podem acabar se questionando, pô, mas você é novo, como é que você sabe que envelhecer? Você não envelheceu ainda? Eu, pessoal, trabalho com pessoas idosas, principalmente de 60 anos para cima até, eu já trabalhei com pessoas com mais de 90, trabalho com muita gente idosa e eu percebo isso neles. Essas coisas que eu disse até agora, eu consigo observar isso no meu dia a dia, tanto por observação do comportamento deles, quanto conversando mesmo. Eu conversei com pessoas que são desapegadas da forma, que entenderam o envelhecimento e hoje conseguem viver felizes, mesmo estando mais velhos, quanto com pessoas que não conseguiram se desapegar da forma e hoje sofrem muito por causa da idade. Sofrem principalmente na questão psicológica, não aceitam que envelheceram. E isso gera um sofrimento muito grande. Então eu falo isso com base na experiência que eu tenho no dia a dia, de observar essas pessoas e observar o comportamento delas. E qual o meu objetivo com o vídeo de hoje? Primeiro é trazer essa reflexão sobre o grande valor que a pessoa mais velha tem. Esse acúmulo de sabedoria, de experiência, de conhecimento que a pessoa mais velha adquiriu ao longo da sua vida. Esse é o meu primeiro objetivo com o vídeo. Fazer com que a gente olhe diferente para aquela pessoa mais velha. Pare de olhar para a forma e comece a olhar para o conteúdo da pessoa, para a consciência que ela tem, para aquilo que ela se tornou com a idade. Esquece a forma, deixa a forma de lado um pouquinho. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é para você que ainda é mais jovem, que ainda não sente o envelhecimento acontecendo, é que se prepare, porque é uma certeza que a gente tem. É igual à morte é uma certeza, e envelhecer é outra certeza que a gente traz na vida. Então se prepare tanto fisicamente, preparando o seu corpo para quando ele envelhecer, ele ainda estar firme, forte, funcional, quanto preparar a mente para aceitar todo esse processo. Para assim, quando você estiver mais velho, você conseguir fazer essa desconexão com a forma e essa conexão com a consciência, ter esse florescer consciencial do qual eu falei. E o terceiro objetivo do vídeo é para você que já envelheceu, que já está numa idade considerada mais avançada. Agora é o seu momento de conexão com o todo. Quando você chega nessa idade, você tem mais facilidade de se conectar com o todo. Essa conexão com o todo fica mais forte. É o momento em que seu espírito fica mais vivo. Por mais que você não aceite isso, até mesmo não veja isso, mas o seu espírito fica mais vivo no envelhecer, quando você se torna mais velho. E é nesse momento que o seu valor como ser da criação, como um espírito, como um ser humano, se torna muito mais profundo. E eu digo isso por quê? Porque eu sei que a sua mente, de você que é mais velho e está me assistindo, a sua mente está ótima ainda. A sua mente está firme, está jovem, vamos chamar assim. Só o seu corpo que já não está mais, o que é natural. Eu quero ressaltar isso, é natural o processo de envelhecimento. Então a sua mente está boa, por isso que é o florescer da consciência, você já adquiriu aquela experiência toda ao longo da vida. E agora que o seu corpo se deteriorou, desconecte-se um pouco dele, claro, de uma forma consciente, sem deixar de cuidar do seu corpo, que isso não é bom. Continue cuidando, mas desconecte-se da forma e conecte-se mais com o todo, com a sua própria consciência. Então, pessoal, o envelhecer pode ser vista como uma forma positiva. A pessoa mais velha deve ser vista com mais valor, o valor de ser que ela tem, não o valor do físico, porque o físico de todo mundo se deteriora. Eu vejo pelo meu. Comparando com 10 anos atrás, o meu desempenho físico já está bem pior. Está muito diferente do que era. Eu ainda sou jovem, ainda consigo ter um bom desempenho físico? Sim, mas ele já está bem diferente, o meu corpo, do que era antes. Então é o aceitar isso. Isso faz parte. Se você ficar grudado na forma, isso só vai te deixar doente, psicologicamente doente, vai te deixar triste, vai te deixar deprimido. Tem que aceitar, faz parte da natureza, tudo na natureza tem esse ciclo da vida. E graças a Deus que isso existe. Além da gente ficar eternamente com o mesmo corpo? Não, vamos ficar eternamente como espíritos, que isso sim é eterno, e a vida espiritual que é a nossa vida real. Essa vida física, ela é temporária e ela é uma escola para a gente evoluir. Então, pessoal,
que eu quero trazer? Vamos olhar o envelhecimento de uma forma diferente e de uma forma positiva, o que é fundamental para a gente envelhecer bem. Eu espero que tenham gostado, que realmente tenha trazido essa reflexão para vocês, tenha feito pensar e começar a olhar um pouco diferente tanto o processo do envelhecimento quanto as pessoas que já envelheceram. Então, deixa seu like, se inscreve, comenta, dá essa força para mim. Eu agradeço muito você que ficou aqui comigo até o final. Um grande abraço e até mais.